A petição de Esperança Garcia divergia desse perfil. Ela não pediu alforria, não reclamou de ser escrava, ou seja, não pediu o impossível naquele contexto. Ainda no século XVIII, o pedido era possível, pois estava conforme a legislação das ordenações filipinas. Olha, isso aqui é um pequeno texto, né, do livro Dossiê Esperança Garcia, símbolo de resistência na luta pelo direito. A Esperança Garcia, que é a primeira advogada aqui do nosso estado, segundo a OAB. E esse livro teve a participação da professora doutora Sueli Rodrigues. Bem-vinda ao programão, professora. Qual a importância desse livro aqui para a senhora? O que é que representa esse livro na sua vida? Falar sobre Esperança Garcia me possibilitou ressignificar minha vida. Esperança Garcia é o meu ânimo. Quando eu penso, aquela mulher escravizada em 1770, sabendo que ela não poderia romper aquelas amarras, ela escreve uma petição denunciando o que ela está sofrendo. Então eu penso assim, eu tenho muito mais condições hoje do que Esperança Garcia teve naquele momento. Então, para mim, ela representa essa força. E escrever esse livro foi exatamente o momento em que eu tive a oportunidade de refletir sobre esse fazer político, jurídico da Esperança Garcia. Sueli Rodrigues é doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília. É professora da Universidade Federal do Piauí. Veio de uma família humilde e foi a primeira dos parentes dela a ter um curso superior. É amante da literatura. Eu aprendi a gostar da literatura, por incrível que pareça, com uma pessoa que não sabia ler nem escrever, a minha avó. A minha avó não sabia ler nem escrever, na nossa casa não tinha ninguém que soubesse ler e escrever quando eu era criança, e eu aprendi a ler quase nos primeiros dias que eu comecei a frequentar a escola, que era exatamente para ler o romance de cordel que minha avó aprendia de cor e ela recitava nas noites para as crianças e para todo mundo que estava em casa. Mas a paixão dela não ficou só na leitura. Hoje possui mais de 20 publicações, entre artigos e livros. Referências para leitura ela tem muitas, mas de um tempo para cá tem se ressignificado quando o assunto são autores. A minha referência de literatura, de poesia, era Cecília Meirelles, mas eu estou vivendo outro momento. Eu estou procurando referenciais de mulheres negras na literatura, porque as mulheres negras elas vencem várias barreiras, dificuldade para se escolarizar, dificuldade para se dedicar a produzir, né? Porque ela tem que trabalhar, né? E aí não dá para fazer literatura, fica a literatura como se fosse algo que, enfim, que não faz parte do mundo dela. Depois que ela consegue publicar, é difícil dar visibilidade. Então, eu hoje tenho firmado como a minha principal inspiração e referência a Conceição Evaristo. O que é que a gente pode esperar da professora Sueli Rodrigues para o futuro? Com certeza eu vou estar muito mais envolvida com os temas da negritude e os temas da negritude no âmbito do direito. É preciso educar o olhar para enxergar o racismo, educar o olhar para enxergar o quanto que o racismo nos impede enquanto nação brasileira. Não é só um impedimento porque a pessoa negra é injustiçada, não é só isso. É muito mais do que isso. Isso impede o pacto de nação brasileira. Olha que prazer conhecer a professora Sueli, viu? E ela faz parte da campanha Esperançar, que estimula a leitura, né, de produções, publicações feitas por mulheres negras. Essa campanha nasceu junto com a professora Andréia, também uma das organizadoras da campanha Esperançar. Como é que ela nasceu? Essa campanha ela nasceu em maio, logo após o assassinato da vereadora e defensora de direitos humanos Marielle Franco. Quando Marielle Franco faleceu, muitas pessoas diziam que nunca tinham ouvido falar sobre Marielle, né? E também que não sabiam que Marielle era uma escritora,
uma autora de produção de livros. E naquele momento, então, aquele fato me provocou a pensar sobre esse processo histórico de invisibilização das vozes de mulheres negras. E aí, naquele momento, inclusive para vivenciar aquele luto, eu decidi que eu ia passar 30 dias lendo 30 autoras negras. Nossa. E depois decidi que ia divulgar essas autoras também. Então, durante 30 dias, eu divulguei nas minhas redes sociais 30 autoras negras. E foi um momento muito importante de encontro com outras pessoas que também, naquele momento, se estimularam a ler autoras negras e que muitas se espantaram, inclusive, né, com a pergunta que nós fazíamos naquele momento, que era: quantas autoras negras você já leu? Quando a gente faz essa pergunta, a gente encontra em muitas pessoas, primeiro, um silêncio. E depois um certo espanto, uma certa, quase que uma vergonha, né, diante do reconhecimento que é a ausência de leitura de autoras negras, ou às vezes uma incipiência, né, a leitura de poucas vozes negras. Como é que essa campanha ocorre? Então, hoje a campanha que a gente está fazendo é a campanha Esperançar com as escolas. Então, as pessoas elas podem doar livros novos ou livros usados de autoras negras. Ela pode fazer de 3 formas. Ela pode pegar o livro que ela já tem e entregar lá no Memorial Esperança Garcia. Ela pode também comprar pela internet e pedir para entregar no endereço do memorial, ou ela pode ainda fazer uma transferência bancária, né, doando uma quantia em dinheiro que vai nos ajudar a fazer essa compra de livros de autoras negras. E por falar em doações de livros, olha só, a gente encontrou um doador de livro aí. Vamos ver. Eu sou Iago Probo, estudante do 10º período de Direito da UFP, e eu decidi participar dessa campanha Esperançar a partir do contato com a professora Andréa Marreiro e da necessidade que surgiu em mim de ler mulheres negras e levar para que outras pessoas tenham a oportunidade de ler mulheres negras. Tá, então, siga o exemplo do Iago, viu, pessoal? Por falar em autoras negras, a gente aqui tá em uma livraria, a professora Andréa separou algumas dessas autoras negras, né? Fala pra gente algumas delas. Eu indicaria, para começar, essa coleção aqui, que chama Coleção Feminismos Plurais, é coordenada pela Djamila Ribeiro, que é uma autora negra. A minha segunda indicação é esse livro aqui, que chama Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, dessa autora norte-americana que chama Bell Hooks. Eu indicaria esses livros aqui, dessa incrível autora norte-americana também, que chama Angela Davis. Esses 3 livros aqui, especialmente, eu acho que o que eu mais gosto é esse que chama Mulheres, Raça e Classe. A gente acredita profundamente no poder da leitura para a criação da empatia, né, e no poder da leitura, especialmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes, para que elas possam ter o direito de ser quem elas são, né, para que elas possam saber que elas podem ser do tamanho dos sonhos delas.